CBN, Café com Política. 10h47, Bruno Silva, muito bom dia. Hoje quem faz a companhia aqui a nós no cafezinho é a Tayla Ramos. Tudo bem, Bruno? Bom dia. Muito bom dia, Guilherme, Tayla. Alegria poder conversar contigo também. Saudades, fazia tempo que não vi a Tayla. Tudo bem com vocês, queridos? Tudo tranquilo? Tudo bom. Faz tempo que a gente não toma um cafezinho com política, hein, Bruno? É verdade, é verdade, é verdade. Agora é a hora. Bom, vamos começar, Bruno, pela questão do trem intercidades. A gente falou um pouco sobre isso ontem, mas hoje a gente tem a repercussão do encontro de ontem, que não é muito boa, é um atraso de 2 meses, mais um atraso nessa questão do trem intercidades, né? Mas a gente espera que fique só nesses 2 meses, né, Bruno? Era isso que eu ia falar, né, Guilherme? Falei, se atrasar só os 2 meses dentro daquilo que o poder público já faz, cá entre nós, né? Ainda que a gente vai estar saindo no lucro diante dessa história toda. Porque o problema, né, Guilherme, é um pouquinho daquilo que a gente já comentava ontem aqui nesse espaço do café com os nossos queridos ouvintes, né? O problema são esses atrasos sucessivos no que diz respeito tanto às fases preparatórias da obra em si, ou seja, o processo de licitação, que precisa ter um cuidado extremo, a fim de não se dar mais dores de cabeça depois, futuramente, quando o processo já está em curso, sob pena, inclusive, de questionamento judicial, e aí mais atraso, mais demora, né, mais problemas aí associados ao que, em tese, a obra em si e o projeto poderia vir a resolver, que é justamente a questão da mobilidade, do fluxo dos cidadãos, enfim, que vão se beneficiar com essa obra. Agora, tem um outro ponto, né, Guilherme, que a gente chama atenção, que aí esse é que eu acho que vai ser o grande fator disso tudo, né? Que não é só esse atraso dos 2 meses, mas é entender ao certo qual a empresa que vai de fato fazer a obra, como isso vai ser concluído e se os políticos ficarão em cima, né, Guilherme, para poder fazer com que essa obra chegue ao final, né? Porque a nossa preocupação ainda continua sendo se de fato isso vai sair dentro de um prazo razoável do papel e se tornar realidade, né? A gente já está vendo atraso antes mesmo do início, que dirá quando começar em si, a gente fica preocupado com aqueles sucessivos aditivos que já são tão comuns, infelizmente, né? A gente está vendo isso na licitação do transporte público aqui de Campinas, né? Que está emperrada também por conta desses aditivos, de contestações, Exato. Enfim. Vamos ver no que dá isso daí. Mas uma coisa que a gente comentou ontem, Bruno, sobre o trem intercidades é a questão do uso político, né? Aquela questão, acho que você, não lembro se você ou a Carol comentou, que aí ficam pedindo pro trem ter um puxadinho para lá, um puxadinho para cá, né? Para ele chegar a mais cidades. Ontem à tarde estava vendo meu e-mail, a gente recebe e-mails de várias prefeituras aqui da região. Aí tinha um de Americana e um de Hortolândia, que os prefeitos ontem pediram que o trem vá à Americana, que também tem ali um acesso à Hortolândia, enfim, todo mundo querendo levar o trem intercidades para as suas cidades, mas infelizmente, pelo menos nessa primeira etapa, isso não deve acontecer, né? Mas, ô Guilherme, você sabe que eu acho até relativamente divertido esse jogo político, né? Porque no final das contas, se de fato você consegue ter esses puxadinhos, vamos dizer assim, obra passando por essas cidades, você tem, claro, tem um desejo político por parte do representante da ocasião, com que isso possa se reverter em algum tipo de ganho para ele, porque depois no palanque certamente ele vai levantar a mão e dizer, olha, fui eu que consegui o desvio, agora beneficia a população. Só que, por outro lado, a gente tem que pensar que pela própria característica da região, né, de Campinas e a macro-região como um todo, de ser toda conurbada, de ter um fluxo muito intenso de pessoas que se deslocam para fins de trabalho, ou seja, né, para poder trabalhar em empresas, em diferentes localidades, eu acho que pensar uma política pública integrada nesse sentido é interessante. Talvez não agora no projeto em si. Deixa primeiro fazer o projeto, concluir aquilo que já está especificado e depois pode-se começar a pensar, né, Guilherme, nessas ramificações ou até mesmo nos benefícios que isso pode trazer para as cidades. Porque a gente sabe que não traz só o benefício da mobilidade do transporte, embora seja o grande objetivo. Traz também emprego, traz também novos comércios, por vezes, ali para toda a região. Pode vir, inclusive, a se tornar um fator de atração para futuras empresas que desejam obter a concentração de mão de obra na região, que já é uma região altamente industrializada. Então, acho que tem toda uma série de fatores aí relacionados ao planejamento público local, Guilherme, que importam e bastante para os prefeitos, a despeito desse apetite político deles de quererem depois subir no palanque e dizer que eles fizeram puxadinhos, entendeu? Bom, vamos torcer primeiro para sair o trecho aqui de Campinas e depois a gente vê o resto. Primeiro para sair, né? Bom, a gente teve sessão da Câmara ontem, né, Tayla?
Pois é, e o assunto também foi mobilidade, um dos principais assuntos, né, Guilherme? Ontem a Câmara aprovou um projeto que obriga a INDEC, que é responsável pelo trânsito aqui em Campinas, a divulgar todo mês uma lista com os números de multas emitidas pelos radares. Quando a gente fala em multa, já é um assunto que dá pano para manga, né? Já foi a segunda discussão da proposta que foi colocada no plenário depois de uma instalação de radares lá na João Boy Dunlop, um dos pontos críticos também aqui em Campinas quando o assunto é trânsito. E a INDEC justificou a medida justamente por conta da quantidade de infrações, aliás, que são registradas na via, uma quantidade alta na João Boy Dunlop. E agora esse projeto segue para a sanção do prefeito Dário Saad, viu, Bruno? Será que vai dar dor de cabeça para a prefeitura divulgar esses números aí no site mensalmente? Vai ter muito questionamento? Qual que é o saldo político disso para o Dário? Pode ser que a INDEC pressione, né, o Dário para algum tipo de veto, né? Sente com ele e fala, então, prefeito, seguinte, ó, a viabilidade é X ou Y, ou pode ser que não, ou pode ser até mesmo que a INDEC entenda de falar, ok, a gente já tem isso mesmo aqui, tudo organizado, né, sistematizado, divulgar não vai ser o problema. Eu acho que o problema, na verdade, desse projeto, né, Tayla, Guilherme, é aquilo que a gente falava ontem aqui, tomando um cafezinho com os nossos queridos ouvintes. O projeto é fazer com que ele tenha, de fato, eficiência. Porque qual vai ser o real objetivo dele? Fazer com que os vereadores possam, no limite, então, ampliar a sua ação de fiscalização para entender se, de fato, os mecanismos de fiscalização, os radares, enfim, tudo aquilo, para poder fazer a autuação das multas, está funcionando ou não está, se está virando uma indústria de multa ou não. Então, quer dizer, qual que vai ser o uso disso tudo, que eu acho que vai ser o grande fator. E para nós da imprensa, até brinquei aqui ontem nos bastidores com o Felipe Pereira, falei, vai ter uma responsabilidade a mais, né? Se isso for aprovado, se o projeto passar pelo Executivo. Ficar cobrando o Legislativo de poder dar visibilidade acerca desses balanços, né? O Felipe falou que a parte dele ele vai fazer, né? Bom, O Felipe já falou que a parte dele ele vai ficar de olho aí, vai ficar no pé. Em primeiríssima mão pro ouvinte da CBN. Bom, a gente, só rapidinho aqui, Bruno, para finalizar os outros temas principais da pauta de ontem, né? Também houve aprovação ontem em primeira análise de um projeto que altera a lei que obriga os pais de crianças em idade de vacinação a apresentarem no ato da matrícula nas escolas a caderneta de saúde da criança contendo o registro da aplicação das vacinas. Essa mudança determina para que haja o cumprimento da lei em vigor, as escolas sejam fiscalizadas pela Secretaria de Saúde por meio da vigilância sanitária. Então essa seria a mudança, continuaria obrigatória essa apresentação. Foi um tema até polêmico na época da questão da Covid, né? Mas a gente está falando aqui das vacinas, digamos assim, obrigatórias, né? Necessárias, habituais, né? É uma medida que pode ser boa, porque não adianta nada se a escola teoricamente pede, mas se o pai não entrega, ninguém fiscaliza e nada acontece, não muda nada, né, Bruno? Não, eu particularmente vejo com bons olhos, né, Guilherme, esse tipo de medida, né? Na verdade, já deveria partir, inclusive, né, dos responsáveis do bom senso de apresentar toda a documentação ali que já é exigida, né? Então, acho que assim, Guilherme, toda medida que for no sentido de oferecer maior segurança, maior tranquilidade também ao ambiente escolar e aos diversos serviços públicos como um todo, eu acho que elas são muito bem-vindas, né? Nesse caso da vacinação, a gente tem que lembrar que, infelizmente, no Brasil, e ontem ainda estava sendo divulgado pela mídia também, em vários canais, a questão do avanço de doenças que, em tese, já estariam erradicadas, né? É o problema, por exemplo, consistente que a gente tem verificado na catapora, né, Guilherme? Estou dando um exemplo aqui de uma doença, mas a gente sabe que existem outras tantas que podem vir a ser causadas, inclusive, pela falta da vacinação adequada. Então, acho que isso fica como um estímulo para a sociedade vacinar as crianças da maneira correta e, ao mesmo tempo, fica também como um compromisso por parte do Legislativo de pressionar para que isso seja, para que essas medidas, né, de apresentação sejam eficientes, né, da documentação referente à vacinação. Bom, também ontem na sessão da Câmara teve um projeto que foi adiado para a criação de cargos na Câmara aqui de Campinas, 16 cargos para analista de legislativo de tecnologias de informação, 2 para analista legislativo pedagogo e 10 cargos para a função de técnico legislativo. Votação adiada. Quando a gente fala em criação de cargos, sempre é projeto que também dá polêmica, né, Bruno? Da polêmica porque acaba mexendo com o próprio orçamento da Câmara, né? Aí você tem uma nova redistribuição, precisa avaliar certinho por parte da mesa, né? Da própria diretoria do Legislativo também para entender o impacto disso e às vezes o projeto é feito de uma maneira um tanto quanto apressada porque há necessidade, né? Porque o Legislativo, eu particularmente sou sempre aqueles que defendem a qualificação do Legislativo do ponto de vista técnico a fim de que o trabalho possa ser melhor, né? Se os representantes farão ou não um bom trabalho, aí isso é outra história e nós como cidadãos devemos analisar, acompanhar e cobrar para que ele funcione. Se a gente achar que não representa a gente troca nas próximas eleições, que aliás estão aí em 2024. Mas eu acho que assim, tem que ter cautela sempre nesse processo de abertura, né, desses cargos, enfim, até para que depois você meça o impacto, né? E lembremos que muitos desses cargos têm um impacto significativo na folha de pagamento do Legislativo, né?
Tá certo, Bruno. Então, esse foi o nosso cafezinho de hoje. Amanhã a gente volta aqui com mais assuntos da política de Campinas região. Obrigado, Bruno. Até amanhã. Até amanhã, querido Guilherme, Tayla, né? Combinado. Amanhã a gente toma mais um cafezinho. Amanhã. Até Vai lá. lá. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito